Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Os apoiadores de Bolsonaro bloquearam rodovias pelo país depois do resultado das eleições. Manifestações foram registradas em pelo menos 19 estados, além do Distrito Federal. No Sudeste, a venda de passagens e algumas viagens entre São Paulo e Rio de Janeiro foram suspensas na rodoviária do Tietê. A principal ligação entre os dois estados, a Via Dutra, foi fechada nos dois sentidos pelos manifestantes. No interior do estado de São Paulo, um trecho da BR-153 em São José do Rio Preto também foi interditado. Em Jales, motoristas estão impedindo a passagem de caminhões desde as 10 horas da manhã na rodovia Euclides da Cunha. Os manifestantes devem permanecer no local por 3 dias ou até o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. No Rio de Janeiro, caminhoneiros interditaram a rodovia Presidente Dutra na altura de Barra Mansa, no sul fluminense, nos dois sentidos no início da tarde. O trânsito ficou parado. Alguns manifestantes quebraram o vidro de 2 carros. Um motorista conseguiu escapar do local. Além da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar foi chamada para conter os manifestantes. Em Nova Iguaçu e em Queimados, na Baixada Fluminense, a Via Dutra também foi interditada. Em Minas Gerais, a Polícia Rodoviária confirmou pontos de interdição em pelo menos 5 trechos de rodovias federais. Na Fernão Dias, em Pouso Alegre, os manifestantes impediram o trânsito no sentido Belo Horizonte. No início da tarde, o movimento chegou à BR-050, em Uberaba. Os caminhoneiros realizam interdições parciais na BR-365, em Patrocínio e em 2 pontos da BR-116, em Murié e Governador Valadares. De acordo com a PRF, os manifestantes não impedem o trânsito das cargas perecíveis, dos veículos de passeio, ambulâncias e ônibus. Aqui no Nordeste, os bloqueios foram registrados na Bahia. Logo depois do resultado da eleição, um trecho da BR-020 foi fechado em Luiz Eduardo Magalhães, uma das 2 cidades baianas em que o candidato eleito perdeu para Bolsonaro. No sul do país, Santa Catarina foi um dos estados mais afetados. Cerca de 60 pontos de rodovias estaduais e federais tiveram trechos bloqueados. Em Palhoça, na Grande Florianópolis, manifestantes queimaram pneus e bloquearam a BR-101 nos 2 sentidos. E olha, também há protestos numa das principais vias da capital paulista, Marginal Tietê. O repórter Giovanni César tem as informações ao vivo pra gente. Olá, boa noite, Giovanni. Boa noite, nós estamos aqui na Marginal Tietê, entre as Pontes da Bandeira e Ponte Governador Orestes Quércia, a ponte Estaiadinha. O protesto começou hoje bem cedo e, segundo os organizadores, não tem hora nem dia para acabar. Agora há pouco eu fui até ali e contei quantas pessoas participam desse protesto. Eram exatamente 63 pessoas. Esta é uma rodovia urbana que faz a ligação entre a região leste e a região oeste aqui da cidade de São Paulo. É, portanto, uma das principais rodovias urbanas do país. Há uma intensa negociação entre polícia e manifestantes. A polícia conseguiu com eles a liberação de 2 faixas da rodovia e volta e meia eles vão para lá, como agora, por exemplo, e fecham toda a rodovia. Aí a polícia intervém, conversa com eles, faz uma nova liberação. Agora há pouco, inclusive, eles foram para outra faixa, uma faixa local, e também tentaram fazer um bloqueio, interromper a passagem dos automóveis, mas foi negociado e eles saíram novamente. A gente não sabe exatamente quantos, mas eles disseram que várias estradas, várias rodovias aqui do estado de São Paulo estão sofrendo esse tipo de bloqueio. Disseram também que não são organizações, não é uma só organização, são vários grupos organizados que estão fazendo esses bloqueios. Aqui em São Paulo, aqui nesse local da Marginal, são 6,3 quilômetros de lentidão. De São Paulo, Giovanni César, para o Rede TV News. No Distrito Federal, as principais rodovias também foram bloqueadas. O Ministério Público Federal pediu explicações à Polícia Rodoviária Federal. De Brasília, o repórter Igor Damasceno tem as informações ao vivo. Boa noite, Igor.
Oi, Lacombe, boa noite para você, para a Érica, boa noite também a todos que nos acompanham. É isso mesmo, o Ministério Público Federal encaminhou um ofício à Polícia Rodoviária Federal e pediu para que o diretor-geral da corporação, Silvinei Vasquez, explique quais as medidas estão sendo adotadas para desobstruir as rodovias que têm sofrido protestos. O MPF deu um prazo de 24 horas para essa resposta, mas até o momento a PRF ainda não se posicionou. Essa determinação veio depois que pelo menos 63 rodovias federais foram interditadas por caminhoneiros que não concordaram com o resultado das eleições. Aqui em Brasília, apenas a BR-040, que dá acesso aos estados do Sudeste, foi totalmente liberada. Ainda falando sobre segurança pública, a Polícia Federal divulgou um balanço a respeito da Operação Eleições 2022. De acordo com a PF, 139 pessoas foram presas, sendo que 43 por quebra de sigilo de voto, outras 19 por desobediência e 17 por boca de urna. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Até o momento, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, não se manifestou sobre o resultado das eleições. A disputa nesse segundo turno foi acirrada e teve a menor diferença de votos da história entre os candidatos, pouco mais de 2 milhões. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para o Palácio do Planalto e permaneceu em silêncio. A expectativa do pronunciamento começou ainda ontem na porta do Palácio da Alvorada, após a derrota nas urnas. O presidente passou a noite na residência oficial e dispensou a visita de aliados. E 20 horas depois do resultado das eleições, o senador e filho do presidente, Flávio Bolsonaro, se manifestou nas redes sociais. Ele agradeceu aos apoiadores e finalizou dizendo, abre aspas, vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil. Deus no comando. Fecha aspas. A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, repercutiu entre a classe política. Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal parabenizaram o presidente eleito e elogiaram o andamento da eleição. Eu saúdo todos os candidatos que disputaram essas eleições de primeiro e de segundo turno. Todos eles, vitoriosos ou derrotados, contribuíram para a construção democrática, para o debate de ideias e para a nossa democracia. Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. É preciso ouvir a voz de todos, mesmo divergentes, e trabalhar para atender às aspirações mais amplas. Apesar de ser o político mais votado da história do país, Lula terá outro desafio pela frente, a articulação política com o Congresso Nacional. É que mesmo com a derrota na disputa presidencial, Bolsonaro ajudou a maioria dos seus apoiadores a se eleger, principalmente no Senado Federal. Na próxima legislatura, serão 14 senadores só no Partido Liberal, a legenda do presidente Jair Bolsonaro, e outros 25 parlamentares que fazem oposição aos políticos de esquerda. O outro desafio para o petista será dar início à transição de governo. Lula irá escolher o coordenador da equipe e indicar outras 50 pessoas que farão parte do grupo. O governo ele já precisa estar com as medidas cabíveis já no primeiro dia de mandato. A equipe não pode começar o mandato sem saber para que lado as políticas públicas estão sendo executadas. Então, o relatório dessas políticas públicas em andamento é muito importante, o acompanhamento do orçamento é muito importante e principalmente a parte de saúde, que o país atravessou uma pandemia e esses dados são muito relevantes para a execução das políticas públicas de 2023. Depois da apuração dos votos, Lula comemorou a vitória na Avenida Paulista com cerca de 2 milhões de apoiadores. Parecia até final de campeonato. Fogos de artifício, bandeiras, torcida uniformizada, tinha até corneta. O grito também era som. O relógio marcava quase 8 horas da noite quando Lula foi oficialmente dado como o vencedor das eleições de 2022. Este será o terceiro mandato do petista, que derrotou Jair Bolsonaro na disputa eleitoral mais acirrada
da história do Brasil. E o palco para a festa no maior colégio eleitoral do país não poderia ser outro, a Avenida Paulista. Foi nesse ritmo que um dos principais cartões postais da maior capital do país ficou assim, tomada por um mar de pessoas. O agora presidente eleito chegou já no fim da noite, acompanhado do vice Geraldo Alckmin e de Fernando Haddad, candidato derrotado ao governo paulista. Lula foi ovacionado por cerca de 2 milhões de apoiadores na chegada à Avenida Paulista. Em cima de um carro de som, Lula discursou para a multidão e agradeceu a todos, especialmente aos moradores de outras regiões do país. O povo do Nordeste merece uma palavra especial e vai ser muito porreta para ajudar a gente a governar este país. Para quem veio para Paulista, a vitória de Lula representa muito mais do que uma mudança de governo. Representa um alívio, representa mais um momento que a gente consegue respirar e ir para a luta, porque é isso que a gente sempre fez. Então é o retorno da inclusão social, é o retorno de todas as pautas inclusivas, é o retorno da diversidade. Logo após o discurso, Lula deixou a Paulista em carro fechado, acenando para os apoiadores. E teve comemoração dos apoiadores do presidente eleito em outras partes do país. No Rio de Janeiro, uma multidão comemorou a vitória na Cinelândia, centro da cidade. A escadaria da Câmara Municipal e a Praça Floriano foram tomadas por apoiadores do presidente eleito. Ele tem a minha idade, ele vai botar o Brasil pra frente, meu amor. Tudo de bom pra ele, pra todos os brasileiros. No Recife, teve festa no Marco Zero e na Praça de Casa Forte, na zona norte da capital pernambucana. Em Brasília, eleitores do ex-presidente também foram às ruas. Muitos saíram de carro para comemorar. Trios elétricos ficaram lotados de gente. A festa só terminou de madrugada. Já em Fortaleza, este grupo se reuniu no comitê de campanha do Partido dos Trabalhadores. Gratidão e muita felicidade. Obrigada, Lula! Aqui em Belo Horizonte, a festa foi na Praça 7, no centro da cidade. O local é um tradicional ponto de comemorações e manifestações. Mesmo debaixo de chuva, pessoas de todas as idades festejaram a vitória de Lula. No poder, eu tenho 5 filhos, criei eles com dignidade. No trânsito, teve buzinaço. A Avenida Afonso Pena foi fechada e muitos apoiadores do presidente eleito ocuparam um monumento conhecido como Pirulito da Praça 7. A polarização do país nessas eleições pode dificultar o início do mandato do presidente Lula. Analistas avaliam que ele vai precisar se esforçar para aumentar a popularidade. A eleição mais acirrada da história teve recorde de votos. Mais de 124.252.000 brasileiros foram às urnas. Pela primeira vez, a abstenção no segundo turno foi menor que no primeiro turno. Um dos fatores que contribuíram para essa redução foi a decisão do Judiciário que fez com que prefeitos liberassem o transporte gratuito para os eleitores. O Supremo Tribunal Federal, quanto do Tribunal Superior Eleitoral, que o transporte público gratuito é um direito do eleitor e da eleitora. Nós devemos, para as próximas eleições, consagrar o transporte público gratuito em todos os municípios do Brasil. Na avaliação de cientistas políticos, o interesse do eleitor também foi provocado pela polarização. Historicamente, quanto mais polarizada é a disputa, maior a participação de quem apoia um dos candidatos. Por outro lado, quem não se identifica com nenhum dos dois tende a anular o voto. A quantidade de votos brancos e nulos também foi maior que no primeiro turno e alcançou 4,59%.
Após essa eleição de extremos, o principal desafio do novo ocupante do Palácio do Planalto é tentar reunificar o país. O presidente Lula chega com uma popularidade bem mais baixa que nos 2 primeiros mandatos que exerceu. São mais de 58 milhões de eleitores que torceram e votaram no adversário. E agora precisam ser convencidos a aceitar o novo governo. Uma resistência que pode dificultar o início do mandato. Todo governo tem os seus 100 dias. São aqueles 100 dias de início, onde tem um grande apoio que tenta pautar ali as pautas que seriam negativas ou em tese negativas diante da sociedade, mas acredito que Lula não terá esses 100 dias. Ele terá, vamos dizer, uma lua de mel muito curta com a sociedade, até mesmo pela crise que ele vai enfrentar. Uma crise advinda de um Estado que tem problemas a serem solucionados, mas principalmente pelo contexto externo, pela guerra e também pela crise econômica. O mundo está entrando numa recessão. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, anunciou um plano de ação para os primeiros 100 dias no comando do Estado. Ele derrotou Fernando Haddad, do PT. Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, agradeceu pela vitória e o expressivo número de votos. Queria agradecer a expressiva votação, os mais de 13 milhões e 400 mil votos que nós tivemos, que nos conduziram à vitória aqui no estado de São Paulo. Sou muito grato a todos esses eleitores e agora a gente faz um governo para 46 milhões de paulistas. Tarcísio obteve 13.480.643 votos, o que representa 55,27% dos votos válidos. O adversário, Fernando Haddad, do PT, teve 10.909.371 votos, 44,73% dos votos. Votos nulos foram 6,8% e brancos 4%. O índice de abstenção foi de 21%. Tarcísio de Freitas, de 47 anos, nasceu no Rio de Janeiro. É formado pela Academia Militar das Agulhas Negras em Ciências Militares e engenheiro pelo Instituto Militar de Engenharia. Entre 2005 e 2006, serviu na Missão de Paz do Haiti. Tarcísio trabalhou nas áreas de infraestrutura e investimentos nos governos Dilma e Temer e foi ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro. Durante o mês de novembro, o governador eleito disse que pretende, com a equipe de transição, montar um plano de ação para os primeiros 100 dias. Planejando as ações, sobretudo aquelas ações dos 100 primeiros dias, que eu acho que é importante, como verificar como nós vamos trabalhar muito a questão das pessoas em situação de rua, a retomada da competitividade, redução na carga tributária. O governador eleito disse que quer esquecer as diferenças com o governo federal, que agora terá Lula como presidente. Olha, a gente vai botar o interesse de São Paulo em primeiro lugar, então nós vamos conversar com o governo federal, porque é fundamental o alinhamento com o governo federal em várias pautas, pauta da habitação. O Tarcísio de Freitas será o primeiro a ocupar o cargo depois de 28 anos de PSDB no comando do Estado. O PSDB esteve à frente do Poder Executivo de São Paulo consecutivamente desde 1994, com 6 governadores diferentes. Entre eles, Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra e João Dória. A derrota de Rodrigo Garcia na disputa pela reeleição ao governo de São Paulo no primeiro turno dessa eleição encerrou um período de 28 anos com tucanos governando o Estado. Por muito tempo o PSDB ele funcionou como uma espécie de polo reprodutor de lideranças políticas. E houve uma estagnação, especialmente agora, nos últimos 10 anos para cá. O PSDB estagnou em termos de renovação política, de criação de lideranças, enquanto os outros partidos avançaram muito nisso. Rodrigo Garcia teve pouco mais de 4 milhões de votos e ficou em terceiro lugar. Ontem, depois de vencer no segundo turno, Tarcísio de Freitas afirmou que ambos devem trabalhar juntos na transição de governo. Vamos ter aí toda a colaboração do governador Rodrigo Garcia na elaboração, nesse trabalho de transição. E a partir daí a gente vai também levantando nomes, perfis que vão poder compor o secretariado, mas com esse compromisso de manter um secretariado muito técnico, capaz de fazer a diferença, alinhado com aquilo que a gente acredita. Nós temos um propósito muito firme de melhorar a saúde, de melhorar a educação, de fazer um bom trabalho no que diz respeito à área social, à assistência social e também, ao mesmo tempo, gerar muito emprego.
Além de Tarcísio de Freitas, o Brasil elegeu mais 11 governadores nesse segundo turno. 5 deles foram reeleitos. A reportagem é de Caroline Fernandes. No norte, Wilson Lima foi reeleito para mais 4 anos no cargo no Amazonas. O coronel Marcos Rocha vai continuar governando Rondônia. Ambos são do União Brasil. No Nordeste, a corrida eleitoral foi para o segundo turno em Alagoas, que reelegeu Paulo Dantas, do MDB. Bahia será comandada por Jerônimo Rodrigues, do PT. Na Paraíba, o governador João Azevedo, do PSB, foi reeleito após derrotar o deputado federal Pedro Cunha Lima. Em Sergipe, quem saiu vitorioso foi Fábio Mitidieri, do PSD. No Sudeste, Renato Casagrande, do PSB, venceu a disputa do governo do Espírito Santo com 53,80% dos votos válidos. Atual governador, esse será o 3º mandato no Palácio Anchieta, a sede do governo capixaba. Queria agradecer à população capixaba, que me deu essa oportunidade de estar à frente do Poder Executivo mais 4 anos. Quero reafirmar aqui meu compromisso com o trabalho. Peço a Deus todos os dias que me dê saúde para a gente poder continuar trabalhando todos os dias para vencer os desafios que ainda nós temos no Espírito Santo. No Centro-Oeste, Eduardo Riedel, do PSDB, venceu a disputa em Mato Grosso do Sul. Na região Sul, Santa Catarina elegeu Jorginho Melo, do PL. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, derrotou Onyx Lorenzoni, do PL. 4 governadores eleitos conseguiram virar o resultado do primeiro turno para o segundo. Eduardo Leite, Fábio Mitidieri, Eduardo Riedel e Raquel Lira, que fez a maior virada de votos para um governo. Ela também entra para a história como a primeira mulher eleita governadora de Pernambuco. Raquel Lira tem 43 anos, é advogada, ex-delegada da Polícia Federal, ex-deputada estadual e ex-prefeita reeleita de Caruaru, no agreste pernambucano. No dia do primeiro turno, ela perdeu o marido, que morreu de infarto. Ontem, Raquel acompanhou a apuração de votos com familiares. A governadora eleita falou em união. Nós não estamos sozinhas. Que para enfrentar esse desafio que vem pela frente, a gente vai precisar de muito mais união do que tivemos agora durante essa campanha, de nos darmos as mãos, de não enxergarmos as cores partidárias que eventualmente podiam nos dividir. A vitória de Lula é o tema da rodada de opinião. O país saiu dividido das urnas, mas escolheu um lado. Pela primeira vez na história, não reelegeu um presidente da República e, de forma igualmente inédita, escolheu pela 3ª vez, através do voto popular, Luiz Inácio Lula da Silva. Feito que se iguala ao de Getúlio Vargas, representante da classe trabalhadora, mas que chegou à presidência pelo voto direto apenas uma vez. O trabalho não será fácil. As instituições estão em frangalhos, os poderes da República fora de seus quadrados. O Legislativo tomou conta de parte significativa do orçamento. O presidente da República se enfraqueceu, cedeu poder demais para sobreviver. E o Judiciário travou quase sozinho a batalha pela democracia. Tomou decisões controversas e ocupou espaços demais diante da letargia de outros atores. É preciso reconstruir as instituições, o tecido democrático, os laços familiares, a identidade de um povo. Sair do tumulto, buscar a normalidade e a paz. Com o término das eleições no país, é hora de todos olharem para frente, tocar o barco. É claro que foi uma eleição duríssima, com a campanha mais pesada da história e marcada pelo desequilíbrio, a falta de isonomia da justiça eleitoral a favor do PT. Mas não há espaço para revanchismos. Virada a página, resta saber agora o que interessa. Quanto tempo o presidente eleito vai levar para responder perguntas urgentes? Quem será o seu ministro da Economia? Qual o seu plano para manter a roda da economia girando? Ele chega com a casa arrumada, ao contrário do que deixou Dilma Rousseff, por exemplo. Sua equipe terá perfil técnico ou trará de volta os marinheiros da primeira viagem numa volta perigosa ao passado? Para o futuro do país, até agora, só se ouviu discursos vazios.
O primeiro compromisso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, foi um encontro com o presidente argentino Alberto Fernandes. O petista conseguiu 50,90% dos votos válidos. Ele vai ocupar a presidência pela terceira vez a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Lula e Fernandes se encontraram em um hotel de São Paulo. Segundo a imprensa argentina, é a primeira vez que o presidente viaja ao Brasil desde que assumiu o cargo em 2019. Nas redes sociais, Fernandes publicou um vídeo do encontro e manifestou ao petista amor, admiração e respeito. E acrescentou, abre aspas, temos um futuro que nos abraça e nos convoca, fecha aspas. O presidente argentino veio ao Brasil parabenizar Lula pela vitória na disputa ao Planalto. Eram quase 8 horas da noite quando o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. O petista foi eleito para o terceiro mandato com a maior quantidade de votos desde a redemocratização, com pouco mais de 60.300.000 votos. Jair Bolsonaro é o primeiro presidente a não conseguir a reeleição. Ele terminou com 58.200.000 votos, 400.000 a mais que a quantidade obtida há 4 anos. O atual presidente teve mais votos em 14 estados neste segundo turno. Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Lula ganhou em 13. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Amazonas, Pará, Tocantins e Minas Gerais. Novamente, o Estado mineiro mostrou que é decisivo para o resultado nacional das eleições. Lula teve 50,20% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro ficou com 49,80%. Uma diferença mínima de quase 50.000 votos. Também teve empate em 2 cidades do país, um feito que, segundo os matemáticos, é mais difícil que ganhar na Mega Sena. Em Guará, no interior de São Paulo, Lula e Bolsonaro tiveram exatamente o mesmo número de votos, 5.529. A situação se repetiu em Irati, Santa Catarina. Os dois conseguiram 846 votos cada. Após a vitória, Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com os principais aliados neste hotel. E ele fez um discurso de união, prometendo governar para todos. 450 jornalistas do mundo todo acompanharam o pronunciamento do petista, que começou agradecendo a Deus pela vitória. Lula lembrou dos brasileiros que votaram nele, mas disse que vai precisar da ajuda de todos para governar o Brasil. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que, com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa, inclusive, restabelecer a paz entre as famílias. Lula classificou o pleito como um dos mais importantes da história do país. Uma eleição que colocou frente a frente 2 projetos opostos de país e que hoje tem um único e grande vencedor: o povo brasileiro. Esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Também fez aceno às mulheres, defendendo a política de combate à violência e a garantia de paridade de salários. Ainda se manifestou pela valorização da diversidade. Enfrentar sem trégua o racismo, o preconceito, a discriminação, para que brancos e negros e indígenas tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Só assim seremos capazes de construir um país de todos, um Brasil igualitário, cuja prioridade sejam as pessoas que mais precisam. Lula também destacou a necessidade de retomar o diálogo com governadores, prefeitos, legislativo e judiciário, e reforçou o desejo de buscar a pacificação.
A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. O dólar fechou em queda no primeiro pregão depois da vitória do ex-presidente Lula. A moeda americana chegou a ser cotada a R$ 5,40 no início das operações e terminou o dia a R$ 5,16, uma queda de 2,55%. No ano, o dólar acumula queda de mais de 7%. O mercado financeiro aumentou de 5,60% para 5,61% a expectativa de inflação para 2022. Já a estimativa para o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas pelo país, não foi alterada. De acordo com o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, o Brasil deve crescer 2,76% este ano. Um incêndio atingiu a central de abastecimento do Rio de Janeiro. Houve tumulto e lojas foram saqueadas. O incêndio começou por volta das 9 da manhã e logo atingiu 6 lojas da central de abastecimento do Rio de Janeiro, a Ceasa. Bombeiros de 13 quartéis foram chamados para controlar as chamas. Em meio à fumaça, pessoas saquearam mercadorias. Aí, ó, loja do cara pegando fogo aí, ó, a galera invadindo para roubar. A polícia militar foi chamada, mas ninguém foi preso. As causas do incêndio ainda serão investigadas. Este é o segundo incêndio na Ceasa em menos de 24 horas. Ninguém ficou ferido. Não há relação entre os dois incêndios. A gente tem passado por dias também bastante quentes, isso sempre ajuda a ter os incêndios. O Corpo de Bombeiros sempre está à disposição para buscar toda a regularização das unidades aqui. Isso vai ser apreciado após o incêndio. A gente vai verificar se as unidades estão legalizadas ou de outra necessidade de regularização. É isso aí. Se você quiser rever essa edição do Rede TV News ou outra qualquer, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra todos os nossos programas. Acesse então youtube.com/Notícias Rede TV. O Rede TV News termina aqui. Boa noite, boa semana. Boa noite para você, até amanhã.